Paz aos eleitos em Cristo Jesus, palavra de vida conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 11. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas vós, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Ele é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Utilizando diversos métodos na sua pregação, vários profetas anunciaram a vinda do Messias e por isso eram chamados profetas messiânicos. Dentre eles, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também os dois maiores profetas do judaísmo, Moisés e Elias. João Batista era filho dos sacerdotes Zacarias e Isabel. Abriu mão dos privilégios do chamado sacerdotal e das vestes especiais para sair aos desertos pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O deserto da Judéia foi a sua morada por pelo menos 20 anos, onde também estavam os essênios, que eram judeus de classe sacerdotal, que romperam com o templo de Jerusalém porque não acreditavam mais na eficácia dos sacrifícios e nos cerimoniais judaicos. Eles comiam apenas vegetais, se dedicavam à leitura das escrituras, às orações, à meditação e praticavam banhos de purificação e acolhiam as crianças que as famílias judaicas depositavam aos seus cuidados. João Batista havia rompido com a tradição de seguir para a escola sacerdotal dos saduceus, onde seria treinado como um verdadeiro levita. Antes, preferiu cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 80, nos informa que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. O Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz que João Batista usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, roupas rústicas e pesadas, em contraste com as roupas finas dos palácios e as roupas leves do templo. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. O mel silvestre era um símbolo da mensagem de arrependimento que Deus apresentava aos homens. E o gafanhoto, que apesar de ser um alimento próprio para consumo e aceito como cerimonialmente limpo e conforme a lei judaica próprio para alimento, talvez não fosse o animal, e sim uma leguminosa, um vegetal, conhecido como alfarrobeira, as mesmas alfarrobas que o filho pródigo comeu quando criava porcos, conforme lá o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. É também conhecido como pão de São João. Não comer carne era uma forma do judeu mostrar que estava aguardando a vinda do Messias. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, no texto conhecido como as bem-aventuranças, a primeira virtude diz que são bem-aventurados os humildes de espírito, onde o termo hebraico utilizado é anveiruá, inclinados pelo vento. Fala do forte vento que sopra no deserto sobre uma planta que se encurva na direção que o vento lhe dá. Dessa maneira, Deus usaria pessoas humildes e submissas, que assim como o caniço soprado pelo vento no deserto, se inclinariam ao sopro do vento ou
a influência do seu espírito. Nos desertos, locais fora da cidade, onde João Batista pregava, os fortes ventos eram comuns e agitavam os caniços à beira do Rio Jordão. Jesus se aproveita desse cenário para fazer um jogo de palavras. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ninguém sairia do conforto e segurança da sua casa, da sua cidade, para ver no deserto algo tão comum como um caniço agitado pelo vento. Mas as multidões afluíam para ver alguém inclinado ao Espírito. João Batista lembrava o profeta Elias na sua aparência, vestindo roupas de pele de camelo, o que na verdade era uma espécie de psicodrama para anunciar a vinda do Messias e a necessidade de arrependimento. Com a sua própria vida, ele mostrava para mim e para você a necessidade de cada um crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Ele veio preparar o caminho do Senhor, converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista afirmava a respeito de si mesmo ser o menor de todos os profetas, que não seria digno de desatar as sandálias do seu mestre, mas Jesus afirma que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Jesus o coloca maior do que o profeta Elias, maior do que o profeta Moisés. Jesus o coloca como o maior profeta da história da humanidade. Porque o menor é o maior. Na economia de Deus, o menor é o maior. E o menor no reino dos céus é maior do que João. O termo hebraico aí, utilizado nas bem-aventuranças, Anvei Ruá, nos diz que o vento está soprando. Nos informa a respeito da necessidade de nos inclinarmos ao Espírito. Num mundo em que o homem quer fazer a sua própria vontade, seguir conforme os seus próprios caminhos, abrir as suas próprias portas, tomar as suas próprias decisões, a Bíblia vem nos ensinar: se incline à vontade do Espírito. João Batista veio para apresentar ao Senhor um povo preparado, veio para converter os corações, veio para nos ensinar a respeito da necessidade da conversão. Precisamos nos converter, ou seja, mudar o nosso caminho, mudar a nossa direção, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso jeito, a nossa maneira de ser. Porque a nossa maneira não é a maneira de Deus. Deus tem procurado para si um povo preparado, um povo inclinado ao seu espírito, um povo que faça a sua vontade. Pensemos nisso, porque ainda nos dias de hoje, o vento está soprando.